Olá, pessoal do TradingView, tudo bem com vocês? Um ótimo domingão, domingão frio, né? Uma friaca, de repente, repentina aqui de agosto, finalzinho aí talvez do nosso inverno, dia 25 de agosto. Estou eu aqui na comunidade do TradingView, utilizando uma plataforma para compartilhar com vocês um hack, tá? Talvez aí como tentar observar o nosso mercado na ótica do gringo, por que não? Então vou compartilhar aqui o EWZ com ou sem ajuste, os dividendos do EWZ que modificam a precificação, e aí aqui no TradingView você pode colocar ajustado ou sem ajuste. O que isso pode gerar de diferença na sua análise? Sem dúvida nenhuma gera, tá? Principalmente no caso do EWZ. E o Ibovespa em dólar, né? O famoso IBOV.USD, aqui da plataforma do TradingView, super tranquilo também. Esse tá sem ajustes, esse mais cru. Talvez deve ser mais utilizado por você. Tá? Tudo isso, pessoal, na ótica de quem aqui investe em ações no longo prazo ou investe em ativos financeiros para médio e longo prazo, mas que acha relevante, tá? Observar preço, tá? Observar preço principalmente, tá? E macroeconomia para impactar no aporte mensal que a gente faz. Eu sou um investidor de longo prazo que gosto de olhar preço, análise gráfica de um ativo específico, de um índice específico, tá? E aplico isso também na análise macro, de inflação, commodities, juros, câmbio, sempre muito importante. Tanto a análise macro como a análise gráfica, muitas vezes, ou quase sempre, balizam quanto que eu compro a mercado, por exemplo, na minha carteira previdenciária, das ações que eu tenho lá, dos ETFs, dos fundos imobiliários, por exemplo, e quanto eu deixo de comprar, quanto eu vou para um CDI, já que está na análise macro, me favorece ali um aumento de juros de repente, tá? Ou seja, análise macro e análise gráfica ajudam a intensificar ou a diminuir a intensidade do aporte mensal na minha carteira de longo prazo, tá? De previdência, já que Brunão aqui, previdência pública não terei, não sei se sou geração Nutella, mas tive muito pouco tempo, por exemplo, de CLT, então preciso cuidar eu mesmo, tá, da minha previdência. E aí análise gráfica e análise macro complementam o dever de casa principal, que é a análise fundamentalista quando há ação, tá, e análise de portfólio, política de portfólio, rotação de portfólio dos fundos, tanto imobiliário como ETFs. Tá? Então o papo de hoje é para corroborar ou complementar, melhor dizendo, a sua análise técnica do índice brasileiro. Tá? Se você tem ações aqui que são pesadas no índice, você de repente pode utilizar essa análise para balizar mais ou menos compra em determinado mês, determinado ano, semestre, trimestre. Se você opera, né, ou utiliza alguns derivativos como opções, você pode utilizar também essa análise aqui para o EWZ, de repente você fazer algum tipo de estratégia. Quais será a principal dica aqui, pessoal? O Ibovespa dolarizado versus o EWZ sem ajuste e com ajuste de dividendos. Certo? Vamos lá. Todo mundo conhece esse gráfico branco, quem me acompanha pelo menos, né? Eu me guio muito pelo Ibovespa, pelo BOVA11, porque eles não têm ali a rolagem de contrato que o índice futuro tem, que é um saco, tá? E também vamos dizer assim, a colocação, a incorporação de expectativa, mais CDI, que o índice futuro tem. Muita expectativa ali, nada muito concreto, até por isso é futuro, né? Então uma expectativa futura ali de preço, e aquela tese de que o CDI é sempre colocado ali de maneira exata, de maneira eficiente no índice futuro. Eu não acho. Então temos gaps, temos os fechamentos, os ajustes, a rolagem, tudo isso mata um pouquinho de análise técnica clássica ali, da gente tentar observar quais são os principais suportes, as principais resistências. Então o índice futuro nunca serviu para mim balizar mais ou menos compras em ações, por exemplo. Ou para me balizar se eu vendo ou compro opções de índice no BOVA ou BOVA11, etc. Eu sempre vou para o à vista e para o BOVA11. Tá? Então, à vista eu gosto. Então, estamos na máxima histórica, tem um suportão lá em 27.300, temos alvos ali 138.600, 141.500, 142.900, 144.200, enfim, faço a minha futurologia ali, mas vamos se ater agora e prestar atenção no índice futuro, no Ibovespa à vista, em reais, rompendo máxima histórica, o que é completamente diferente do EWZ atualmente. A máxima histórica do EWZ, vou tirar os meus estudos para ficar mais limpo aqui, né? A máxima histórica está lá em 2008. Pessoal, na ponta canhota superior do seu gráfico, em cima de mim aqui, né? Lá em cima, temos 2008 aqui como sendo máxima histórica, 2011 um reteste ali, 2020 uma tendência de alta que foi ali interrompida, pausada pela pandemia, e agora nós estamos voltando, tá? A níveis parelhos a 2020 em dólar. Certo, pessoal? Aqui quero trazer para vocês um hack
da plataforma do TradingView, tá? Por quê? Porque EWZ, pessoal, paga dividendos. Ó, entre no site do iShares e você vai ter ali as datas cortes, os pagamentos desses dividendos, desses proventos, tá? E aí você vai ter os valores em dólares também. O último foi ali, DataX, dia 11/6, né? O ajuste ali dessa distribuição foi feito ali dia 11 de junho, o pagamento foi no dia 17 de junho, algo em torno de $91, tá? Então o EWZ tem ajustes. Esses ajustes, pessoal, geralmente 2 vezes por ano, tá? Então você vai ter ali em junho, tá? E você vai ter depois aqui em novembro ou dezembro. Em dezembro, tá? Junho e dezembro. São 2 cortes ali, 2 ajustes que o EWZ acaba tendo todo ano. Então o preço é distorcido ali, tá? O preço é distorcido ali. Tá? Então o EWZ, por ser um ativo, um ETF tradável, né, operável ali, você pode utilizar a análise dele, tá, de 2 maneiras, tá? Já que ele distribui proventos e tem ajuste. Tá? Você pode utilizar, e aqui no TradingView, a dica, vamos assim colocar, é na parte inferior direita. Tá? Ao clicar em ajustes, você vai ter o ajuste, ou seja, vai cair o preço, né, vai comer o preço do ETF na DataX. Quanto ele pagou de provento, bom, o preço é subtraído ali. Tá? Então você ajusta no gráfico dividendos. Tá? Isso tem em todas as plataformas possíveis, tá? No TradingView não é diferente. Então, se você deixar ativado aqui, o seu EWZ vai estar sempre comprimido ali por dividendos. Tá? 2 vezes por ano ele vai perder $1, 90 cents, né? Nos últimos 2 dividendos foi próximo disso, de valor, beleza? Porque você, se for acionista, ali, se for investidor, especulador, etc., vai receber se passar pela data corte. Isso aqui, por si só, já dá uma escorregada na correlação Ibovespa cash à vista e EWZ, porque o Ibovespa não paga dividendos. O BOVA11 não paga dividendos, o EWZ paga. Beleza? 2 vezes. Então isso é importante, talvez seja um hack ali que você fala assim, putz, mas em dólar o Ibovespa não rompeu o máximo histórico. Temos o ajuste que dificulta e temos o câmbio, que aí, nossa senhora, a diferença é bem grande. Né? Se eu colocar para vocês, por exemplo, aqui um gráfico do câmbio, tá? Sem dúvida nenhuma, vocês vão ter ali uma senhora barreira para o EWZ andar mais do que o Ibov, tá? Você pode colocar que o Ibovespa também é um repasse em reais da nossa inflação, né? É um retorno nominal, né? Sempre ajustando a inflação. As empresas que compõem o Ibovespa, boa parte delas conseguem ali ter repasse de inflação. Então é bem tupiniquim e não tem o Ibovespa à vista, reajuste. Já o EWZ temos de proventos 2 vezes por ano, ajuste 2 vezes por ano e a influência do câmbio, sem dúvida nenhuma, tá? Beleza. Bom, esse gráfico está ajustado. Se você clicar lá embaixo na parte direita, no ajuste, tirar esse ajuste, opa, vocês vão perceber um primeiro hack. Primeiro, tirou o ajuste? Bom, não temos aqui um EWZ mudando a sua perspectiva de máxima em 2008, retoque lá em 2011, tentativa de um bull market em 2019-20, tá? E pós-pandemia a gente está caranguejando, né? Não andamos. Tá? A única diferença é que os proventos recentes, quando a gente tira o ajuste, tá? Você consegue caracterizar o seguinte: o EWZ, pessoal, em nenhum momento de 2021 para frente, ele retomou a tendência de queda que 2020, no gráfico, né, rompimento de pivô, né, esse rompimento de pivô aqui, por exemplo, bom, fizemos um pivô de baixa, né, de 2021 em diante, o EWZ sem ajuste, você até pode considerar, né, um rompimento aqui, né, nesse fractal, tudo bem, né, podemos considerar ali uma tendência de baixa repentina, mas desde 2021, é isso mesmo, desde 2021, perdão, desde 2021, agora sim, desde 2021, o EWZ tem um único fundo de desconto, tá? E eu tentei traçar para vocês, sem os ajustes, tá aqui, é este fundo aqui, tá? Uma linha reta, enquanto que nós, na parte dos topos, estamos descendente, tá? Aqui, uma figura gráfica, quem tiver otimista vai acreditar então que a gente estoura, tá? Quem tiver pessimista não vê a hora de uma queda da volatilidade acontecer, ou seja, a gente não conseguir aqui estourar essa linha de tendência de baixa, que eu vou traçar em vermelho, né? Para projetar, tá? A maioria da escola técnica muito provavelmente vai colocar aqui essa amplitude do começo da consolidação da LTB a partir do rompimento. Aí vai ser o alvo aqui embaixo. Tá?
Então tem dois mundos, o Ibovespa não se sacudiu. Você, por essa análise, por exemplo, com aquela narrativa do começo do conteúdo aqui, não tem via EWZ no mês, na metade do mês de agosto, um desconto. Você teve o desconto no fim do mês de junho, julho, em algum momento, e agosto também você teve, porque estivemos nessas mínimas aqui, próximo das mínimas. Agora a gente está meio que numa região intermediária, né? Então, digamos que não está descontado nem caro, né? O caro vai estar quando e se, e muito provavelmente vamos, né? Tocar essa linha de tendência de baixa, tá? Então o EWZ, tirando o desconto, tem fôlego para subir. Colocando o desconto, tá? Colocando o ajuste, perdão, a gente já tem um mundo diferente. A gente já tem um mundo diferente aqui, tá? Me parece que esse cenário aqui, quando a gente clica, tá, no ajustes, e até corrigindo a minha fala aqui, muito provavelmente, tá? Quando você clica e deixa o ajuste aceso, você está, então, não incorporando os cortes dos dividendos, né? Os ajustes dos dividendos. Então, clicar nos ajustes aqui vai deixar o seu EWZ, tá, um pouquinho, com um gráfico um pouquinho diferente, tá? Com um gráfico um pouquinho diferente. Vai estar numa tendência de alta e não diferente, e não uma tendência lateral, né? Como nós vimos aqui no sem ajustes, tá? Então eu creio que você tirar o clique, o azulzinho do ajustes, seja mais interessante para você fazer sua análise do price action do EWZ. Então essa seria o primeiro hack desse vídeo aqui. Se você gosta de analisar o EWZ, que tem ajustes, tá? Tem especulação ali, é operável, tá? Você manda a bala aqui, tá? Teria ali a incidência do CDI, por exemplo. Você manda a bala aqui no não ajuste. Acho que você vai ter uma leitura mais bacana. Tá? Você tira, tá, os ajustes dos proventos que são semestrais. Tá? Eu acho mais legal aqui, é mais limpo o price action. Tá? Seria essa a minha opinião. E os sem ajustes, nós teríamos aqui um alvo nos 33, tá, e 26. Tá? Com ajuste, nós teríamos um alvo em 32, já tocou, né? 31,9 e 32,61. Legal. Feito isso, pessoal, uma primeira dica para vocês que gostam do EWZ. Agora, não quer participar do ETF, não quer participar de um ativo que é operável, que dá para você apostar contra e a favor, tá? Vem para o ibov.usd. Tá? Aqui você vai ter um pouco mais de tranquilidade em analisar um ativo que não tem ajuste, ou sem ajuste, simplesmente porque não há nenhuma percepção de provento. Tá? É um índice não operável aqui, só para você observar o price action. Tá? Então aqui você acaba ganhando, na minha opinião, um pouquinho mais de leitura, e esse índice a gente consegue fazer, tá, a perfeita análise, pelo menos aqui na minha leitura, né, da resistência tocada na semana passada, tá, nos 25.356. Tá? Temos um pequeno problema para essa semana, além aí sim de fazer aqui um bloco de ordem, né? 50% desse candle comprador aqui como resistência também não deixa de ser interessante, 26.560 aproximadamente, tá? Nós temos uma semana, na minha leitura, para finalizar o gráfico, o estudo para vocês, pessoal, pelo Ibovespa em dólar, problemática, tá? Para compradores. Temos uma semana problemática para compradores, além do fato de que essa semana é a semana da peloa, né? Que o mercado vai ficar cobrando ali o orçamento para o ano que vem, tá? Sem dúvida nenhuma. Então acredito muito mais que o Ibovespa perde voo de comprador e até pode ceder até níveis aqui próximos a 23.500, 23.300 em dólar, tá? Seria ali uma expectativa inicial de queda para o índice. Se ele rumar para cima, pessoal, começamos então a mudar o paradigma e um novo ciclo de alta pode estar surgindo um pouquinho precoce, né? Antes do tal rally natalino. Mas não é meu salário base. O salário base para a semana que vem é de lateralização. Com esse cenário de lateralização para o Ibovespa, por exemplo, e eu tendo ações que têm um movimento correlato com o Ibov, um Itaú, por exemplo, né? Até o próprio Bradesco ultimamente não, né? Mas enfim, ações que têm liquidez, eu acho que o Ibov vai dar uma cedida, tá? E linko isso com o macro, já que a análise técnica me ajuda a dar uma resistência, linko isso com o macro, vejo que, olha, o macro talvez não esteja tão favorável, commodities em queda, não necessariamente temos grandes dados lá fora, e aqui Tupiniquim pelou orçamento, IPCA na terça, podemos ter uma mexida. Então sim, uma semana interessante para vender call, uma semana interessante para comprar put,
né, ou ter comprado na sexta, né, na expectativa, né, sempre tem que saber o calendário, etc. Então o Ibovespa está nessa fase que perde atratividade ali de abril, na minha opinião, né? Abril, maio, junho, julho, tá? Parte de julho já andou bastante, junho já começou a andar, né? Então abril, maio e junho, ele ao longo de julho e agosto evoluiu bastante e agora ele não está mais, né, cristalino para compra. E em dólar também me parece ali uma boa semana, né? Para termos ali uma renda fixa americana sendo muito melhor, tá? Seja uma renda fixa ou um TLT, por exemplo, sendo muito melhor do que emergentes, tá? Não teria ali no Brasil, dentro dos emergentes, um grande insight de compra. Bom, tô falando pra caramba, pessoal, aqui. Esse vídeo teve o intuito de entregar para vocês um hack do EWZ, talvez ajude vocês aí no ajuste, sem ajuste, tá? Também mostrar para vocês que sim, né, o EWZ tem DataX todo santo ano, 2 vezes pelo menos, as duas últimas, junho e dezembro 23, junho 24. Em junho 24 pagou 91 cents de dólar e dezembro pagou R$ 1,22, tá? Para vocês terem uma noção desses proventos todos. Feito isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um ótimo domingo. Tchau, tchau.